Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez? Só que hoje eu vou trazer para vocês um estudo que eu tô trabalhando nele há uns quase 10 anos. Eu já fiz e refiz esse cálculo e como eu tenho um pouquinho de dificuldade assim em dar serviço para os outros, então eu levei muito tempo para fazer isso sozinha, olhando, revisando, para poder chegar a esse resultado, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a genealogia de Adão até o dilúvio. Eu queria falar sobre escolhas. Todos nós nascemos nesse mundo e nós temos que fazer escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Escolhas boas, boas consequências. Escolhas ruins, consequências ruins. Resultado ruim, tá? Vamos falar da genealogia de Adão até o dilúvio, tá? Vamos lá. Vamos começar. Esse nosso estudo está lá em Gênesis capítulo 5, tá? Até o versículo 32, do 1 até o 32. Na verdade, começando do 5 até o 32. Tá? Adão, o primeiro homem, tá? Viveu 930 anos. Tá? Quando ele tinha 137 anos, 130 anos, gerou Sete. Sete, quando estava com 105 anos, gerou Enos. Enos, com 90 anos, gera Cainã. Cainã, com 70 anos, gera Maalalel. Maalalel, com 65 anos, gera Jared. Jared, com 162 anos, gera Enoque. Olha, Enoque, o sétimo da lista. Enoque, com 65 anos, gera Matusalém. Matusalém, com 187 anos, gera Lameque. Lameque, com 182 anos, 182 gera Noé, o 10º da linhagem, tá bom? Então, de Adão até Noé foram 10 gerações, tá bom? Vamos falar de Enoque. Lá no versículo 24 do capítulo 5, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era mais, porquanto Deus o tomou para si. Noé tinha sua família, tinha seus amigos, tinha as pessoas próximas dele, tinha uma vida, um serviço, mas Enoque priorizou Deus. Deus era a prioridade na vida dele, tá? Os momentos mais importantes da vida dele, ele gastou, sabe com quem? Com Deus. Enoque se entrega para Deus. Enoque deixa Deus dirigir a vida dele. Enoque tinha prazer em andar com Deus. Porque quando a gente só anda com alguém quando aquela pessoa tem algo para nos acrescentar. Sempre numa convivência com alguém, tem aquele que orienta e tem o que aprende. Por incrível que pareça, é sempre assim. É sempre assim. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Tá? E Enoque decidiu andar com Deus. Deus tinha tudo para ensinar para Enoque, tudo. E quando chega num certo nível, Deus olha e diz, não, já não dá mais para ele ficar aqui. Eu quero ele para mim. Ele vem para mim. Vou tomá-lo para mim. Tá? E o Senhor toma para si. De todos os que viveram, de todos ali, daquelas 10 gerações, Enoque foi o que menos viveu. Olha só, um ano lunar nosso, hoje em dia, tem 365 dias. Então, se lembre disso. Enoque viveu 365 anos. Foi o que menos viveu. Lameque viveu 777, deixa eu ver, o que mais viveu foi Noé, que viveu 950, tá? E o que menos viveu foi
Enoque com 365 anos. Mas Enoque gerou filhos e filhas, tá? O filho de Enoque é Matusalém. Depois de Matusalém, nasce, depois de Matusalém, Lameque, que é o pai de Noé. E Lameque também foi um homem muito sábio. Sim, muito sábio. Lameque foi um homem sábio por quê? Porque Lameque, simplesmente quando o filho dele, Noé, nasce, ele abençoa, ele derrama sobre a vida de Noé uma palavra profética. Está lá no versículo 29. No versículo 29 diz assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Sim, terra amaldiçoada, cheia de sangue, de violência, de pecado. Por quê? Que maldição é essa? De onde veio essa maldição? Da desobediência de Adão. Adão desobedeceu o Senhor, Deus tinha dado uma ordem para ele e ele não cumpriu aquela ordem, ele desobedeceu, preferiu ouvir, tá, a voz e o conselho da Eva e ele desobedece. Apesar de Eva ter caído na conversa da serpente, mas a maldição entrou no mundo por causa da desobediência de Adão, tá? Por quê? Porque Deus falou diretamente com Adão. A ordem foi dada para Adão. A responsabilidade do jardim fora dada a Adão. Adão que tinha toda uma responsabilidade diante do Senhor ali naquela terra. Então ele não tinha nada que ter ouvido a voz, o conselho de Eva, tá bom? As mulheradas ficam atacadas quando a gente fala isso, né? Mas é preciso de mais detalhes para compreender isso e não é esse o interesse agora dessa mensagem, tá? Então vamos lá. Adão desobedece e Deus amaldiçoa a terra por causa de Adão. E aí vem Lameque com tanta sabedoria e eu fico imaginando que isso foi uma ação do Espírito Santo na vida de Lameque. O Espírito Santo toca ali no coração de Lameque e Lameque profetiza sobre a vida de Noé, tá? Que Deus ele ia dar para nós o consolo dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou, tá? Ele profetizou um consolo para nós, um consolo desse trabalho, um consolo dessa fadiga, tá? Depois que Noé nasce, leva um período de 500 anos, 500, para que nasça o primeiro ou os primeiros filhos de Noé. Então levou 500 anos. Esses 500 anos foi o tempo que Deus usou para que as gerações anteriores foram morrendo. Mas, você vai olhar agora nessa tabelinha aí, que vai aparecer para você agora, você vai ver nessa tabela muitas coisas interessantes. A primeira, eu vou falar aqui para vocês. Bom, Adão... Não, vamos lá, vou tentar falar de uma maneira mais simples para vocês. Lameque, que era o nono dessa geração, quando Lameque tinha 56 anos, foi que Adão morre. Quando Adão morre, Lameque já era nascido e estava com 56 anos. Olha só, o nono da linhagem. Olha só o tanto que esse pessoal vivia. Depois, quando Lameque completa 113 anos, Deus toma Enoque para si. Depois, quando Lameque está com 162 anos, Sete morre. Ó, aqui no tempo de Lameque já se foram 3. Adão, Sete e Enoque. Já se foram 3. E acredito que essa geração dessa mesma época de Adão, de Sete e Enoque, né? Foi que morre no período de Lameque. Mas, depois que Noé nasce,
Quando Noé está com 84 anos, olha só, 84 anos de Noé é que morre Enos. Depois, com 179 anos de Noé, morre Cainã. Depois, com 234 anos de Noé, morre Maalalel. 366 anos de Noé, morre Jared. Com 595 anos de Noé, 595 anos de Noé, morre Lameque, o pai dele, 5 anos antes do dilúvio, tá? 595 anos de Noé é 5 anos antes do dilúvio, tá bom? E, deixa eu ver aqui, e aos 600 anos de Noé morre Matusalém, o avô dele. Aí fica uma perguntinha aqui para nós, a respeito de Matusalém. Matusalém morreu avançado em idade ou Matusalém morreu no dilúvio, né? Isso é uma pergunta intrigante, é uma pergunta que nós não temos respostas, mas a gente vai fazer uma conjectura aqui. Se Matusalém ainda estava vivo na época que antecedeu o dilúvio, então Matusalém decidiu não acreditar na palavra do Senhor, né, através da vida de Noé, que viria chuva, viria uma grande chuva e que era para todos entrarem na arca, que o Senhor ia dar livramento para quem entrasse na arca, que viria um dilúvio. Então, se Matusalém ainda era vivo, nas vésperas do dilúvio, então Matusalém não acreditou. Se Matusalém estava vivo, Matusalém representa a igreja que não acredita mais na volta de Cristo, na vinda, na salvação. Se Matusalém ainda estava vivo, ele representa a igreja que esfriou, a igreja que deixou de acreditar, a igreja que decidiu dar as costas e não crer na salvação. Tá? E aí ele morre no ano 600 de Noé. Mas ao contrário de Matusalém, se é que Matusalém estava vivo às vésperas do dilúvio, em contrapartida está Noé. Noé, jovem ainda, né? 600 anos, aliás, na metade da vida, né? Na metade da vida dele. Não, um pouquinho mais da metade da vida dele. Imagino Noé ali, dedicado, fiel. Não é fácil, fazer o que Noé fez não é fácil, viu, para ninguém, porque tu ser chamado para fazer uma obra que aos olhos de um mundo todo, de toda a tua parentela, dos teus vizinhos, dos teus amigos, do teu trabalho, uma missão que Deus entrega que aos olhos humanos é impossível, e você acreditar e você fazer a vontade de Deus e for fiel até o fim, isso é para poucos. Isso é para poucos. Porque quando Deus diz, constrói uma arca para ti, para tua família, constrói uma arca, e ele dá as medidas e diz tudo que ele tinha que fazer, porquanto vem um dilúvio, que Deus ia mandar chuva, água cair do céu a ponto, um nível de água tão grande que ia cobrir a terra a ponto de todas as pessoas ali morrerem. Eu fico imaginando que isso assustou muita gente, mas e também, ao mesmo tempo, outras acharam que isso era maluquice, doidice da cabeça de Noé. Não, isso é coisa da cabeça de Noé. Noé tá na metade da vida dele e já tá caducando, tá ficando doido. Tá sem juízo. Noé, muita gente mostra nos filmes, Noé já é um homem velhinho, um homem barbado, velho. Quero dizer que talvez a barba fosse uma questão de cultural, mas ele não era velhinho,
Tá? 60 anos, para quem vivia 905, para quem viveu 950 anos, 600 anos não era velho, gente, era meia idade, era como se hoje vamos transformar isso em dezenas, tá? 950 anos, vamos fazer de conta que fosse 950 seria hoje 95 anos. 600 anos foi quando veio o dilúvio. Noé, então, talvez estivesse com 60. Com 60. Teve seu primeiro filho, seus filhos com 50. Tá? E o dilúvio veio, quando ele tinha 600 anos. Se a gente fizer a comparação, poderia ser 60 anos. Ainda era novo, estava na metade da idade dele. Tá? E naquele tempo as pessoas de 60 anos tinham saúde. Tá? Aliás, no nosso tempo, tá? Na minha geração, pessoas de 60 anos estavam com todo o vigor, com toda a força, com toda a alegria. Imagina naquela época que tudo era muito saudável, tá? Tudo era muito, muito rico. Então, Noé não era esse velhinho coitado que as pessoas desenham nos filmes, não. Tá? E seus filhos também. E uma coisa que é muito interessante que a gente precisa mencionar sobre isso, né? Algumas pessoas pregam que Noé talvez tivesse ajuda de algumas pessoas. A Bíblia não cita isso, mas a gente pode fazer essa conjectura, porque para construir um barco daquele tamanho, de 3 andares, como Deus desenhou, uma família, 3 homens, nossa, ia levar... É muito difícil, tá? Seria muito difícil. Com certeza ele precisou de mais pessoas. Então, eu fico imaginando que deve ter pessoas homens que ajudaram por um tempo. Né? Mas só que aí o tempo foi passando e as pessoas foram deixando de acreditar. Tá? Deixando de acreditar talvez por causa da demora ou talvez por causa da chacota que se ouviram, tá? Das palavras negativas. Tá? Enquanto Noé trabalhava, Noé com seus filhos trabalhavam, com certeza tinha muitas pessoas dizendo: não, para com isso, isso é coisa da tua cabeça, tu tá ficando doido, para com isso não existe, onde cair água do céu, isso não existe, para com isso, olha, parem de estar acreditando na história de Noé, Noé tá ficando doido, ainda nem envelheceu, já tá doido, né? Então, muita gente se deixa levar pela conversa dos outros e muita gente deve ter desistido. Outros não acreditam, não acreditavam mesmo. Diziam, eu lá vou perder meu tempo com isso. Minha ajuda não vai ver em nada. E aliás, eu vou até ficar aqui olhando para ver até onde vai essa doidice desse homem, né? Essa família aí de loucos. Então, eu também tenho essa conjectura, eu também imagino desse jeito, tá? Mas o que é interessante é que essas foram as escolhas, tá? Aquele povo todinho teve a escolha de ajudar, alguns até pode ser que tenham ajudado, a escolha de seguir em frente até o fim, mas muitos não. Aliás, a cidade todas as pessoas decidiram não acreditar, decidiram que não valia a pena, que isso era loucura. Então, escolheram não acreditar. E esse não acreditar, na verdade, eles escolheram não crer na salvação. Essa é que era a verdade. Eles não estavam só negando, eles não estavam negando ali o impossível acontecer, que era chover. Tá? Eles estavam negando a palavra de Deus, porque Deus disse a Noé, e com certeza Noé falou para todos que vinha o dilúvio e que a salvação para quem quisesse era a arca. Mas as pessoas não acreditaram na salvação. E aí eu vou voltar um pouquinho para falar justamente sobre Matusalém, que Matusalém foi a linhagem, né? Foi o homem que morreu no ano do dilúvio. Então vamos fazer mais uma conjectura aqui, tá? É uma hipótese. Se por um acaso Matusalém ainda estava vivo às vésperas do dilúvio, então Matusalém decidiu não acreditar mais. Então Matusalém talvez
represente a igreja que esfriou, a igreja que não acreditou mais na salvação, a igreja que não acredita mais, não acreditou que a salvação viria, aqueles que apostatou a fé. Então, ao contrário de Noé, a igreja que foi fiel até o fim, a igreja que sofreu, a igreja que mesmo com pouca força não negou o Senhor e foi fiel até o fim, e o Senhor salvou. A pergunta é para nós hoje, para mim e para você: que igreja é você? Que escolha você quer fazer hoje? Qual é a tua escolha? Eu vejo muita gente aí perguntar: você quer aceitar Jesus? Não vou te fazer essa pergunta, não. Porque não é você que tem que aceitar Jesus. Jesus não é uma coisa para se aceitar. Jesus não é objeto para se aceitar. Jesus não é uma pessoa comum, uma pessoa como eu e como você para ser aceito ou não. Jesus é Deus. É Ele que decide se te aceita ou não. Porém, Ele te dá a opção. Ele te dá uma opção. Ele já fez tudo por nós. Tudo. Entregou sua vida na cruz. Por mim, por você. Por nós. Por todos aqueles que creem no seu nome. Então a pergunta correta é: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer deixar Ele dirigir a sua vida? Você quer que o Senhor te oriente, que o Senhor te conduza, que o Senhor te perdoe de todos os teus pecados, que o Senhor te faça uma nova criatura, que o Senhor dê para você um novo sentido para a vida, que o Senhor te entregue alegria e felicidade e gozo, mesmo em meio a tantas dificuldades que se aproximam, que vivem a humanidade nos dias de hoje. Você quer ser feliz? Você quer deixar? Você quer que o Espírito Santo, você quer que Cristo cuide de você? Essa é que é a pergunta. Se você quer tudo isso, entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Jesus. Essa é a palavra certa. Você quer entregar a sua vida? Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, então confesse isso para Ele agora. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza que se você, com o seu coração aberto, sincero e verdadeiro, entregar a sua vida para Ele agora, Ele te recebe. E depois, deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, essa pessoa chegou até aqui agora e teve a paciência de ouvir. Teve a paciência de ouvir, Senhor, esse estudo tão simples que eu falo da minha linguagem, mas tão poderosa, que é a verdade da tua palavra. E essa pessoa creu em ti. Essa pessoa acreditou, confiou. E ela quer nesse momento entregar a sua vida a ti. Pai, receba esta pessoa. Perdoe-lhe os seus pecados. Perdoe, Senhor, as suas transgressões. Faça dessa pessoa uma nova criatura. Dê a ela, Senhor, aquilo que tu queres entregar para ela. O gozo, a felicidade, a transformação, a saúde, a alegria de viver e a vida eterna. Se com todos nós, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. E nós vamos ficar por aqui hoje e até outro dia, tá bom?